Muito obrigada, Norma. Quero dizer que todas as intervenções, assim como as emendas que a gente levou para o relator, nós vamos lutar para que elas sejam aprovadas. Ficou evidente o clamor contra esse retrocesso da diminuição do percentual do financiamento da educação. É um deboche com a escola pública, com seus estudantes, com seus profissionais, com todos aqueles que têm um compromisso com a justiça social, a gente imaginar que a gente vai ter menos investimento do que a gente já tem. Então, esse é um ponto que é inegociável. Nós vamos lutar muito para que seja, no mínimo, 10% do PIB o financiamento para a educação. Outro ponto que é fundamental, que foi debatido aqui, é a questão da EJA. Não só no seu financiamento, para que não fique essa balela da demanda manifesta. O Brasil tem o dever de garantir, é dever do Estado, é constitucional garantir o direito à educação básica fundamental. E isso não acontece. E isso só vai acontecer com a responsabilização dos poderes executivos, que têm a responsabilidade constitucional da garantia desse direito. E fazendo o chamamento devido público, através dos canais de comunicação de massa, de campanhas de conscientização. É assim que a gente vai fazer com que a gente avance nesse absurdo dessa exclusão, que é de cada 3 brasileiros, 1 ter sido expulso da educação básica, 68 milhões de brasileiros que não concluíram a educação básica no nosso país. Outros pontos importantes, assim como a gente garantir enquadramento de todo mundo que está na função docente, no chão das creches, que tem formação, que tem concurso público, na carreira do magistério, é lutar para que no plano a gente tenha a valorização real dos nossos profissionais. Com plano de carreira, o piso não pode continuar sendo teto e não pode continuar sendo não cumprido. É um dever constitucional, está lá no artigo 206, é um princípio da Constituição. E para isso é fundamental que o nosso projeto 961, que torna crime de improbidade administrativa, o não cumprimento dos pisos da educação, ele seja aprovado. Assim como outras políticas, como a gente retirar da lógica do arcabouço fiscal o Programa Nacional de Alimentação Escolar, todos os programas correlatos à implementação de uma educação especial, numa perspectiva inclusiva, para valer, eles precisam estar fora do arcabouço fiscal. E, gente, o básico, assim, eu que estou há muitos anos, assim como minhas colegas aqui de mesa, na educação, o básico não é falado. A gente precisa enfrentar esse absurdo que está normalizado de 35 estudantes por turma. Aí, quando a gente vai falar de educação, ninguém quer comparar esses números com os outros números de outros países do mundo. É uma vergonha. É impossível. É para não dar certo. É um projeto arquitetado para não funcionar 35 estudantes por turma. Quando chega no ensino médio, então, é 50. Lá o Tarcísio tentou fazer turmas da EJA com 500. Então, assim, gente, a gente precisa fazer um plano nacional para valer. E, por fim, um outro ponto fundamental é a questão da gestão democrática. Não se falar da obrigatoriedade, não se falar da questão dos concursos públicos para a gestão democrática, do jeito que está escrito ali, está autorizado a privatização, a terceirização das gestões das escolas, não se falar sequer da participação do conselho de escola nesse processo. É um absurdo, é um descaso, é um golpe contra a memória, contra a justiça, contra a verdade desse país. Não se defende democracia, não se defende
soberania sem uma escola democrática. Não existe escola democrática sem gestão democrática. Não existe. Gestão democrática significa participação ativa, significa que todo mundo está lá dentro, porque a democracia também tem que ser entendida como acesso. Não tem gestão democrática, essas pessoas não estão nem sequer matriculadas. 68 milhões de brasileiros não estão. 60% dos nossos bebês e crianças pequenas não estão. Então, isso também é um ataque à nossa democracia. Então, a gente vai lutar muito, porque isso é um princípio que organiza a nossa Constituição, a nossa ideia de Estado democrático brasileiro. E a gente está aqui hoje, no dia 28 de outubro. A gente acabou de passar pelo dia 25 de outubro, que fez 50 anos do assassinato do Herzog, que é uma data muito importante para a gente compreender a história do nosso país. E é por isso que a gente tem que se indignar quando a gente vê um Plano Nacional de Educação que boicota a gestão democrática. Num país com o nosso histórico de golpe, um país que acabou de passar por mais uma tentativa de golpe. Falar de democracia é falar disso tudo. Então, eu quero aqui saudar, mais uma vez, a luta de todo mundo que construiu os serviços públicos, que defendeu a nossa democracia e que defende. Um Plano Nacional de Educação para Valer é a reafirmação de um Estado democrático de direito. E hoje é dia 28 de outubro, que é o dia dos servidores e das servidoras públicas. E veja bem, o que nós lutamos e temos direito? O que nós queremos que somos servidores públicos? A gente quer que o Senado aprove com urgência o nosso descongela e devolva os nossos 583 dias que nos foram roubados durante a pandemia, nos foram assaltados. A gente trabalhou, isso foi retirado das nossas carreiras, isso é um absurdo. A gente quer o fim do confisco previdenciário. É um absurdo, isso acontece no Brasil. Você se aposenta e continua pagando a aposentadoria. Isso é um escândalo. Isso é uma assinte contra os servidores públicos. A gente quer o fim do calote dos precatórios. Porque muito desses deputados e deputadas que hoje vêm, não, parabéns, servidor público, votaram a favor da PEC 66, votaram pelo calote dos precatórios dos servidores e das servidoras públicas. A gente está falando de direito líquido e certo, a gente está falando de verbas alimentares que foram rasgadas pela 8ª vez. É a 8ª vez que eles arquitetam aqui dentro um golpe contra os servidores e as servidoras públicas. A gente quer valorização, a gente quer respeito, a gente quer condições de trabalho. E a gente quer a responsabilização daqueles que têm o dever de agir e não agem. E aí, além de não agir e não agem, nasceu aqui dentro dessa casa uma PEC, a PEC 38, que é a PEC da farsa da reforma administrativa. Conseguiu 171 deputados e deputadas assinando esse ataque à nossa democracia, esse ataque a uma ideia de Estado democrático de direito, que acaba, na prática, com a estabilidade e com os concursos públicos, abrindo de uma vez as portas, não apenas para a privatização e a terceirização dos serviços, mas para a corrupção, para o cabide de emprego, para uma lógica patrimonialista, para uma lógica onde o prefeito e o governador vão decidir quem são as empresas que vão estar ali oferecendo os serviços que são política de Estado. É isso que está em jogo nessa reforma administrativa. Não tem nada de modernização. Não tem nada. Porque modernização é você me dizer que nenhuma escola mais vai ficar sem água potável. Nem o Plano Nacional de Educação trata disso e nem essa farsa de reforma administrativa trata dessa questão.
Modernização, a gente não tem mais criança morrendo de fome, a gente não vê mais nenhuma pessoa morrendo na fila dos hospitais esperando uma cirurgia, esperando um exame, um tratamento para o câncer. Isso que é um Estado moderno. Aí não, a gente vai acabar com os privilégios. Ah, gente, para, né? E é um cinismo tão grande, tão grande. Primeiro, que para acabar com os privilegiados, que são 0,06% do conjunto dos servidores, bastava aprovar um projeto de lei, que inclusive tramita aqui nessa casa. Ou ainda aprovar a PEC da farra que existe previdenciária dos militares. Que 60% de todo o orçamento dos militares previdenciários, desse valor, 60% é para pagamento de pensão das filhas. Tá aí, tá na mesa do presidente dessa casa. Foi aberta a comissão especial? Não. Porque não se trata e nunca se tratou de acabar com privilégios. Se trata de, mais uma vez, voltar, retroagir em tudo que a gente construiu em defesa de um Estado democrático de direito. E tem mais ainda, não existe o impacto. Qual que é o impacto financeiro dessa possibilidade de, agora eu quero digitalizar tudo? Quanto que isso vai custar? Ninguém sabe, porque não está no estudo. Ninguém sabe. Agora, um município que não consegue cumprir com as suas obrigações mínimas, não consegue garantir esgoto, água, não consegue garantir escola, creche para os seus bebês, como que ele vai fazer essa modernização de todo o seu equipamento, de toda a sua máquina pública? Então, assim, é uma mentira, é um engodo. E é preciso dizer que dos 12 milhões de servidoras e servidoras desse país, quase 2 milhões são da educação. Nós somos uma das maiores categorias de servidores públicos e seremos uma das mais atingidas novamente, porque a gente trabalha com resultados intangíveis. Por mais que vocês queiram nos classificar, nos padronizar, a gente trabalha com desenvolvimento humano, desenvolvimento de vidas que não cabem nessas tabelas e nessa lógica capitalista e excludente que vocês querem implementar. Então, ataca a estabilidade dos servidores, essa farsa da reforma administrativa, com avaliações de desempenho, que, na verdade, elas vão aumentar o assédio, demissão em massa dos servidores, por resultados subjetivos. Ataca e inviabiliza os concursos públicos, porque para você poder abrir um concurso público, você vai ter que fazer uma comparação de impacto financeiro da terceirização daquele serviço público. E não existe mais carreira, é o fim de todas as carreiras, de várias formas. Primeiro que é subsídio para todo mundo, acabou quinquênio, sexta parte, e eles dividem. Os cargos de direção serão todos comissionados e virão de fora do mercado. Então, assim, e como sempre, eles não responsabilizam o Poder Executivo por nada. Não tem meta, não tem responsabilidade. E fora a lógica do arcabouço, que vai impedir a ampliação dos investimentos nas políticas públicas. Então, essa audiência pública, ela tem esse chamado, esse clamor, porque a gente precisa acompanhar e ver o andamento de todas essas políticas públicas de uma forma integral, porque o projeto é único, que é tirar ainda mais recursos da população, evitar um desenvolvimento justo, e isso não se faz sem a precarização do servidor, sem o fim do servidor e sem o fim das condições de ampliação dos serviços públicos. Então, amanhã a gente vai fazer uma grande marcha aqui na Esplanada, dizendo em alto bom som que nós não vamos aceitar essa farsa de reforma administrativa, que não tem nada de inovação, não tem nada de modernização, tem retirada de direitos e ataque a direitos fundamentais da população, que a gente não vai permitir. Muito obrigada, e com isso eu declaro encerrada a presente audiência pública.